A nível empresarial, a leveza estrutural é a nova força. Transformar o custo fixo para um custo variável e a que vai fazer com que seja mais fácil a adaptação aos novos tempos. Uma empresa grande tem dificuldades nos tempos modernos. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Fernando Teodósio. Neste canal falamos sobre negócios, tecnologias e lifestyle. Este foi o pequeno resumo das três megas tendências que estão a redefinir o sucesso das empresas e dos negócios e das organizações. Então vamos desdobrar estes conceitos em cada uma das mega tendências. Em primeiro lugar, a leveza é a nova força. Porquê? As empresas são ágeis, como startups e scale-ups, estão a superar as gigantes porque têm maior agilidade, que é mais importante do que o tamanho. E então essa leveza gera uma flexibilidade estrutural associado a uma cultura adaptativa. Por exemplo, a Tesla, que revê todas as estratégias em semanas, em contraponto com as montadoras tradicionais que estão presas a hierarquias lentas. E como é que nós conseguimos aplicar esta mega tendência? É trocar a burocracia por autonomia, equipas autogerenciáveis, adotar metodologias líquidas, OKRs em vez de planos anuais rígidos, o custo fixo, e depois a segunda mega tendência, o custo fixo deixar de ser custo fixo, passar para variável. Porquê? Os custos fixos, como alugueres, salários dos trabalhadores, travam a inovação. As empresas modernas preferem pay as you go. Por exemplo, o cloud computing, a AWS, em contraponto com servidores próprios. É pagar por utilização em vez de alugar, a pagar sempre o mesmo. Assim, às vezes paga-se mais, outras vezes não se paga nada e preferem assim. E depois os talentos sob demanda, os freelancers plataformizados, por exemplo, utilizando as plataformas 99 Jobs, Upwork e outros, em vez de quadros permanentes que não pertencem a tempo inteiro à empresa, participam em projetos, por exemplo. Um exemplo disruptivo, a Netflix usa a infraestrutura variável, a nuvem AWS, para escalar durante os picos de procura ou de demanda. Por exemplo, lançamentos de séries, e assim consegue agilizar e conseguir ter a escalabilidade para os picos. Depois, a terceira mega tendência, as grandes empresas têm dificuldades nos tempos modernos. Qual é a raiz do problema? A inércia organizacional. Os processos estão engessados e têm medo de arriscar. O legado tecnológico, sistemas antigos, mainframes, dificultam a integração com a inteligência artificial e com o blockchain. Qual é a solução para sobreviver? Spin-offs, criar startups internas. Por exemplo, a Volkswagen criou a Cariad para competir em software. Portanto, uma empresa grande pode criar startups internas. Parcerias com ecossistemas, os bancões de investimento em fintechs, por exemplo, no Brasil, a Itaú com a Avenue,
A conexão com o futuro do trabalho, os profissionais leves, por exemplo, os neurodivergentes podem, como por exemplo autistas, podem ser adaptáveis por natureza, por exemplo, o seu hiperfoco em projetos pontuais, em contraponto com cargos engessados. Empresas como plataformas, modelos onde alugamos talentos que estejam a ser procurados no momento. Por exemplo, uma equipa de desenvolvedores para projetos específicos. E aqui entramos nos recursos humanos que têm uma disrupção em relação aos recursos humanos tradicionais, que é o RHX ou HERX. É um conceito emergente que respeita a evolução radical dos recursos humanos, indo para além das funções tradicionais, como a contratação e a folha de pagamentos e os honorários, para se tornar numa área estratégica, centrada na experiência humana, o tal EX, e na transformação digital. O que é que o X simboliza? Experiência do colaborador, Employee Experience, que é o tal EX. A transformação, que é a abundância disruptiva dos modelos de gestão, a conexão emocional, que eu falei num vídeo anterior, que neste caso seria a humanização do trabalho, e também depois com os clientes. A tecnologia integrada, a utilização da inteligência artificial em dados e ferramentas digitais para personalizar a jornada do funcionário. E quais são os principais pilares do RHX? É foco no ser humano, prioriza o bem-estar emocional, o propósito, a diversidade, incluindo os neurodivergentes, como os autistas na equipa, muito mais do que no RH tradicional. Por exemplo, podem incluir programas de saúde mental, flexibilidade real, não só o home office, mas horários adaptáveis para neurodivergentes, eventualmente, por exemplo, por causa de questões de sensibilidade. E porquê que se fala agora tanto em neurodivergentes? Porque existem uma grande percentagem no mundo de neurodivergentes e o RHX está mais adaptado para estas novas realidades. E depois temos a questão do RHX também ser usado para decisões baseadas em dados, o uso de People Analytics, portanto, análise às pessoas para entender o seu engajamento, para entender se existe probabilidades de ter burnout ou até emoções no trabalho. Por exemplo, plataformas que medem a satisfação em tempo real, como o Pulse Surveys, inquéritos para tomar o pulso. Depois, também, o RHX é importante para a tecnologia invisível. Ferramentas de inteligência artificial que automatizam burocracias, por exemplo, os chatbots para recursos humanos e libertam tempo para as relações humanas. Por exemplo, o ChatGPT para formações ou treinamentos personalizados, ou realidade virtual para onboarding inclusivo da empresa. Depois temos outra situação que o RHX ajuda bastante, é a agilidade organizacional, tornando possível estruturas flexíveis, como o squads, os projetos temporários, que se adaptam a mudanças rápidas. Por exemplo, equipas multidisciplinares em papéis que
que exigem hiperfoco, utilizando, por exemplo, autistas para análise de dados, e depois outras pessoas neurotípicas para fazer outro trabalho mais comum. Depois temos outra coisa que os recursos humanos podem fazer, que é a liderança emocional, muito importante, que os chefes, como mentores emocionais, não apenas gestores de tarefas. Por exemplo, treinar líderes em escuta ativa e em gestão de equipas neurodiversas, é um exemplo. E como é que o RHX impacta os profissionais, todo o tipo de profissionais? Portanto, a inclusão de todos os profissionais é real, adaptando esses profissionais a processos seletivos, e essa adaptação pode, por exemplo, ser uma entrevista por escrito em vez de ser uma entrevista oral, caso, por exemplo, em neurodivergentes, que têm mais dificuldades em entrevistas orais. Depois temos, ou por telefone, depois temos a valorização de habilidades únicas, por exemplo, o hiperfoco, o pensamento sistémico e a honestidade são vantagens competitivas a nível de recursos humanos X. E depois temos os ambientes adaptados, escritórios com opções sensoriais, iluminação ajustável, espaços silenciosos para todo o tipo de recursos humanos. A exemplo prático, uma empresa de RHX pode usar a inteligência artificial para identificar as pessoas, os diversos tipos de pessoas que performam melhor em certas funções, como por exemplo o teste de controle de qualidade, que existem pessoas que desempenham melhor essa função e a inteligência artificial pode identificar mais facilmente. E depois criar, por exemplo, uma jornada do empregado personalizada com mentoria e feedback não verbal, mas se o trabalhador preferir, pode ser verbal. Depois permite também medir a felicidade no trabalho através de métricas de engajamento adaptadas. Portanto, a diferença entre o RH tradicional e o RHX é que no tradicional foca em processos, enquanto no RHX é foca em pessoas. No tradicional é reativo, resolve crises, enquanto no X é proativo, prevê necessidades. No tradicional é padronizado, enquanto no X é personalizado. No tradicional tem uma hierarquia rígida, enquanto no X tem redes colaborativas. Então, o RHX é a fusão entre a tecnologia e a humanidade, onde todo o tipo de trabalhadores são tolerados e permite existir um diferencial em cada um. No futuro, as empresas que adotarem este modelo serão as que atrairão os melhores talentos, inclusivamente as mentes que pensam fora da caixa. Então, temos aqui as 3 mega tendências. Eu incluí o RHX porque também é um fator muito importante para a adaptação. E para terminar, queria dizer uma frase-chave, que é: um dinossauro, que é uma grande empresa, morre não por falta de força, um dinossauro tinha muita força, mas por excesso de peso. Ou seja, um dinossauro não morre por falta de força, mas morre por excesso de peso, que é uma frase adaptada de Pearl Zoo. Depois,
posso, posso dizer o que pois é a parte final aqui do vídeo. Você já alguma vez trabalhou em empresas que sofriam de alguns destes problemas? Comenta aqui. Já trabalhou em alguma empresa que tinha uma cultura arraigada e que estava mais preparada para este grande desafio de adaptação? Comenta aqui. Se eu me esqueci de dizer alguma coisa ou se algum conceito ficou não muito claro, comente, partilhe a quem possa interessar este tópico, grupos, pessoas, comunidades, nas redes sociais, e partilhe e clique em curtir, gosto, like neste vídeo. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. É uma grande minoria que chega até ao fim. Se por acaso chegou até ao fim, comente, escreva RHX adaptado, por exemplo, só para eu saber que assistiu a este vídeo até ao fim. E espero pelo próximo vídeo, que espero que seja para breve, e fui!